A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea, se você estiver se sentindo sofisticado. O nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes.
Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodínia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900
200 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso Tlacolel caçador e um horripilante Megalania, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco como a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Tlacolel. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de balha entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sundaland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo.
Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sundaland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Ádria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Ádria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco.
Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. E então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase $2 milhões hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca.
A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. Doggerland. Não é um parque de diversões de cachorros, como você pode ter pensado. É uma terra do tamanho da Grã-Bretanha no norte da Europa. Mas não se preocupe em tentar encontrá-la no mapa do velho continente. Sua busca não dará em nada. Doggerland não existe há milhares de anos. Mas onde ela ficava exatamente? E será que os seres humanos viviam ali? Os cientistas estão fazendo o possível para responder a essas perguntas. Vamos começar pelo nome. Na década de 1990, um arqueólogo britânico, Brian Nichols, batizou a área de Doggerland em homenagem ao Dogger Bank, um banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa leste da Inglaterra. A palavra provavelmente vem do holandês. Era usada para designar um barco de pesca com 2 mastros. Faz sentido, já que hoje o Mar do Norte é uma rica área de pesca. Mas, há milhares de anos, as pessoas que viviam ali tinham uma dieta diferente. Há cerca de 12 mil anos, a última grande era glacial estava lentamente chegando ao fim. Doggerland não tinha água do mar, mas pântanos, lagoas, florestas e colinas suavemente inclinadas. Naquela época, a Grã-Bretanha e a Irlanda não eram ilhas. Elas ficavam bem no interior. Você poderia sair da Dinamarca e caminhar até o norte da Escócia. Havia um sistema de rios que desaguava no Mar do Norte. Naquela época, era mais um canal que separava Doggerland da Noruega. Os rios também eram diferentes. O Tâmisa desaguava no Reno. O antigo rio que eles formaram corria no lugar do atual Canal da Mancha e desaguava no Oceano Atlântico. Doggerland tinha até um lago. Havia também algumas geleiras, mas a terra ainda era habitável. Então, quem vivia lá? Havia comunidades de caçadores-coletores desde a Idade Média da Pedra. Essa foi a época da história humana em que nossos ancestrais dominavam as ferramentas de pedra lascada. Eles usavam pedras com bordas afiadas para lançar e pontas de flechas. Isso foi muito útil em Doggerland, que era a área de caça mais rica de toda a Europa. Poderia facilmente ter sido a região mais populosa da parte noroeste do continente.
As presas dos caçadores provavelmente consistiam em renas, mamutes, bois, porcos selvagens, ursos marrons, lobos e muitas outras espécies. Em suma, ninguém passava fome ali. A carne não era a única coisa do cardápio. Os antigos moradores de Doggerland coletavam avelãs e frutas silvestres e viviam em cabanas de madeira que construíam perto de rios. E até fizeram seus assentamentos em colinas. Você se lembra do Dogger Bank? Ele agora está submerso, mas costumava ser uma região montanhosa. Doggerland deve ter sido um imóvel de primeira linha nos tempos pré-históricos. Sua superfície total era de mais de 29 mil quilômetros. Mas as coisas estavam prestes a afundar, literalmente. A última era glacial estava terminando. Toda a água retida nas geleiras e nas camadas de gelo começou a derreter. Você vivencia esse processo em primeira mão toda vez que pede uma bebida gelada. Mesmo que a beba até o fundo, depois de algum tempo o copo está cheio novamente, porque os cubos de gelo derreteram. Pense em Doggerland como esse copo. O nível do mar começou a subir rapidamente. A cada século, o mar inundava de 1 a 2 metros de terra firme. Imagine o que isso significaria hoje. A elevação de Miami é de pouco mais de 1,80 m. A cidade seria inundada em menos de 100 anos. Mas houve um evento que acelerou as coisas. Os deslizamentos de Storegga foram uma série de deslizamentos de terra submarinos no mar da Noruega há milhares de anos. E o que acontece quando grandes pedaços de terra se deslocam subitamente sob a água? Ondas gigantescas. Você talvez saiba o que é um tsunami. Doggerland provavelmente foi atingida por vários deles, e foram tão fortes que os pesquisadores acreditam que destruíram a ponte terrestre da Grã-Bretanha para o resto do continente. Tudo o que restou de Doggerland foi uma ilha do tamanho do país de Gales. Os cientistas estimam que as ondas desse antigo tsunami tinham pelo menos 12 metros de altura. Há cerca de 6 mil anos, os habitantes de Doggerland estavam em movimento. Eles estavam migrando para áreas mais altas, no caso deles, a Inglaterra e a Holanda. A parte irônica é que, quando traduzimos literalmente Nederlander, nome do país em holandês, obtemos Países Baixos, nome que também é usado. Mas, há milhares de anos, essas eram terras mais altas para os caçadores-coletores que escapavam do dilúvio. Quando tudo acabou, o continente europeu adquiriu a forma que facilmente reconhecemos hoje. Mas Doggerland não estava em lugar nenhum. Há 8.200 anos está sob as ondas do Mar do Norte. A ideia de Doggerland o faz lembrar de um caso mais famoso de terra submersa. A cidade perdida de Atlântida vem logo à mente. Mas há uma diferença importante. Atlântida é apenas uma lenda. Tudo o que sabemos sobre ela vem dos escritos do filósofo grego Platão. Os cientistas estão à sua procura há muito tempo. E até hoje não conseguem chegar a um consenso sobre onde exatamente ficava. As teorias variam desde o Mediterrâneo até a Antártica. Doggerland não é um mito. Tudo que a ciência sabe sobre essa terra perdida vem de evidências concretas. Em 1931, um barco de pesca estava fazendo seu trabalho na costa de Norfolk, Inglaterra. Naquela época, a tripulação arrastava uma rede ao longo do fundo do mar, varrendo tudo em seu caminho, e pegou algo mais do que peixes. Era turfa, como o material que encontramos no Alasca e na Irlanda. Mas o que ela estava fazendo no fundo do Mar do Norte? Seu lugar não era lá, porque a água do mar a destrói. Só havia uma explicação possível. A área podia ter sido terra firme em algum momento da história. A prova final foi que a turfa continha uma ponte de lança de arpão, um sinal claro de atividade humana. No entanto, a ideia não era nova. Desde a Idade Média, fala-se de terras submersas com florestas subaquáticas. Em 1913, um geólogo britânico apresentou a ideia de um mundo submarino nessa parte da Europa. As evidências científicas continuaram a se acumular. Os pescadores locais começaram a retirar ferramentas feitas pelo homem e ossos de animais. Os pesquisadores os dataram com cerca de 9.000 anos de idade, mas as águas profundas e turvas do Mar do Norte impossibilitavam o envio de mergulhadores. Um arqueólogo observou que eles sabiam mais sobre a superfície da Lua do que a respeito do que havia no fundo desse mar relativamente raso. A descoberta de petróleo na área na década de 1960 foi um verdadeiro divisor de águas. As empresas do setor forneceram dados de pesquisas sísmicas aos cientistas. Isso os ajudou a formar a imagem completa de como era Doggerland. Os modelos de computador logo produziram imagens de vales de rios, litorais, lagos de água doce e colinas. Há até mesmo pegadas de tribos nômades preservadas no fundo do mar. Atualmente, os biólogos marinhos estão usando campos magnéticos para mapear esse mundo subaquático perdido. Mas Doggerland não é o único lugar no planeta que foi para abaixo das ondas.
Beringia é outro mundo perdido de importância global. Esse lugar costumava ser uma ponte terrestre entre a Ásia e a América do Norte. Seu nome vem do Estreito de Bering e tem 85 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Mas até o final da última era glacial, essa era uma terra seca que nossos ancestrais humanos chamavam de lar. Evidências genéticas mostram que os nativos americanos viveram em Beringia por cerca de 15 mil anos. A parte central desse território era 9 vezes mais larga que o Canal da Mancha. Se você quiser imaginar como era essa terra, pense no atual Alasca Ártico. Era uma tundra de arbustos. Havia também pequenos salgueiros e bétulas. Desculpe, nada de mamutes lanosos. Animais de grande porte que pastam simplesmente não teriam comida suficiente na Beringia, embora provavelmente houvesse alces e carneiros selvagens na região. Mas a era glacial não duraria para sempre. Como em Doggerland, o nível do mar começou a subir. Isso aconteceu há cerca de 13 mil anos. Mas nem tudo foram más notícias. Evidências científicas sugerem que, por volta daquela época, as pessoas começaram a se deslocar para o sul. Elas deixaram a Beringia, que estava afundando lentamente, e atravessaram para o Alasca. De lá, povoaram as duas Américas. Esses foram os ancestrais das tribos nativas americanas. A distância de Nova York a Lisboa, do outro lado do Atlântico, é bem superior a 5.000 quilômetros. Com a velocidade média de caminhada de um ser humano, você poderia percorrê-la em 1 mês e meio. Isso sem contar as paradas para descanso e o tão necessário sono. Comprar uma passagem aérea ou embarcar em um avião não são apenas as melhores opções, mas as únicas possibilidades de viagem no momento. Mas, se um dia essa longa jornada a pé se tornar possível, você aceitaria o desafio? O obstáculo mais óbvio é toda a água do Oceano Atlântico. Ele cobre cerca de 1/5 da superfície da Terra. Todos os oceanos ocupam cerca de 70% do nosso planeta. Quando você abre a torneira ou compra uma garrafa, está bebendo uma pequena porcentagem de água potável. 97% da água da Terra está localizada nos oceanos. É tudo água salgada e não é potável. Acrescente a isso 2% de água retida em geleiras e camadas de gelo e você terá menos de 1% da água que realmente bebemos. Quando você colocar essas porcentagens em números, precisará de uma longa folha de papel para anotar tudo. O US Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, estima que existam mais de 1.386 bilhões de quilômetros cúbicos de água no mundo. Ela é essencial para a manutenção de todas as formas de vida, inclusive a humana. Os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura do ar em todo o mundo. Se eles não tivessem água, a área ao redor do Equador seria queimada. Essa linha imaginária que divide nosso planeta ao meio passa por 13 países no total, como o Brasil, Quênia e Indonésia. Os oceanos do mundo são determinantes para o ciclo da água em nosso planeta. Você sabe, é aquilo que você aprendeu na escola. Chove das nuvens e a água acaba indo parar nos rios que desaguam nos oceanos. Em seguida, a luz do sol aquece essa vasta massa de água, de modo que ela evapora na atmosfera para formar novas nuvens. Em seguida, o ciclo recomeça. Esse processo molda o clima global. É por isso, por exemplo, que o Mediterrâneo é tão popular nas férias de verão. A região é temperada. Se tirarmos os oceanos da equação, o ciclo da água será interrompido. A área onde eles se encontravam se transformaria em uma enorme bacia de poeira. Haveria sujeira até onde a vista alcançasse. Como não há mais evaporação, as nuvens simplesmente não se formarão. A chuva se tornaria escassa. Os seres humanos logo ficariam sem fontes de água potável. A paisagem do nosso planeta se transformaria em um vasto deserto. Imagine um terreno semelhante ao Saara, que se estende pela superfície do nosso planeta. Tudo se tornaria tão seco que os incêndios se iniciariam facilmente. Essas não são as condições ideais para uma longa caminhada entre continentes. Mas vamos imaginar que você conseguiu sobreviver a tudo isso. Você começa a caminhar pela terra deserta que já foi o Oceano Atlântico. Como seria essa jornada? Você encontrará uma paisagem diferente da que existe acima da linha d'água. Tudo abaixo das ondas é mais alto e mais profundo do que no mundo que conhecemos. Esta é a terra dos extremos. Veja, por exemplo, a montanha mais alta do planeta. Se você está pensando no Himalaia e em seu pico mais alto, você está certo. Mais ou menos isso. Essa cadeia de montanhas é a mais alta quando medida a partir do nível do mar. Tem pouco mais de 8.849 metros de altura. Mas quando se mede a altura de uma montanha da base até o pico, o Himalaia cai para o segundo lugar. A montanha mais alta da Terra é, na verdade, Mauna Kea, no Havaí. É um vulcão inativo. No idioma local, seu nome é traduzido como Montanha Branca.
quase metade dele está sob as ondas do Oceano Pacífico. Sua altura total é cerca de 1,6 km mais alta que o Monte Everest. Não podemos apreciar sua escala neste momento, mas se o Pacífico secasse, poderíamos ficar na base desse gigante. O fundo do Atlântico esconde uma cadeia de montanhas semelhante. É a maior característica geológica do planeta. Não podemos vê-la porque a Cordilheira do Atlântico Médio está quase completamente submersa. Ela se eleva no fundo do oceano a uma altura equivalente à metade da altura do Monte Kilimanjaro. A largura da enorme faixa submarina chega a 1/10 do diâmetro da Terra. As únicas seções visíveis da Cordilheira do Atlântico Médio são ilhas como a Islândia e os Açores. A ilha habitada mais remota do mundo também pertence à parte visível dessa geoformação. Talvez a única coisa mais impressionante do que seu tamanho seja a data da descoberta desse cume. Os cientistas a mapearam na década de 1950. Isso é muito recente quando se considera que nossa civilização tem milhares de anos, e mostra o quão pouco sabemos sobre o que se esconde sob a superfície de nossos oceanos. A Unesco estima que os seres humanos exploraram apenas 5% dos oceanos da Terra. Parece difícil de acreditar, mas mais pessoas já estiveram na Lua do que no fundo do oceano. O lugar mais profundo do nosso planeta fica na Fossa das Marianas. A descoberta da dorsal mesoatlântica revelou o segredo por trás da formação dos continentes e oceanos. Quando você souber a verdade por trás de suas origens, saberá o que esperar em sua jornada imaginária pelo Atlântico. A cordilheira fica bem entre a América do Norte e a Europa. Mas é preciso pensar nessas massas de terra não como continentes, mas como placas tectônicas. Essas placas são grandes pedaços da camada externa da Terra. Ela é chamada de litosfera e é composta principalmente de rocha. Há cerca de 15 a 20 dessas placas gigantescas em nosso planeta. Elas flutuam em uma camada de rocha parcialmente derretida. Bem, elas não flutuam de fato, mas esse é o termo que os cientistas usam para melhor descrever sua instabilidade. As placas tectônicas estão em constante movimento. Elas podem se chocar umas com as outras. Nesse caso, uma placa desce enquanto a outra é levantada. Isso gera grandes quantidades de energia. Na superfície temos terremotos e vulcões. As forças tectônicas deram ao nosso planeta sua forma familiar. Foi assim que o Himalaia se formou há 40 ou 50 milhões de anos. Por volta dessa época, a placa indiana se deslocou para o norte. Ela se chocou com a parte sul da placa eurasiana. Como as duas placas eram compostas de um tipo semelhante de rocha, cada uma se recusou a passar por baixo da outra. A única direção possível era para cima. Esse processo ainda não terminou. A faixa cresce em 1/3 de 1 centímetro a cada ano. Uma coisa semelhante está acontecendo com a Cordilheira do Meio Atlântico. Ela está se alargando a uma taxa anual de 4 centímetros. E há um efeito colateral interessante nesse processo. Lembra de quando você fazia castelos de areia? Para construir a fortaleza, você precisava cavar muita areia ao redor dela. À medida que o castelo aumentava de tamanho, o buraco ao redor ficava maior. A mesma coisa está acontecendo no Oceano Atlântico, mas em uma escala muito maior. Como a cordilheira está ficando cada vez mais larga, as duas costas estão se afastando uma da outra. A placa da América do Norte e a placa da Eurásia estão se afastando. Isso significa que sua viagem imaginária em um mundo sem oceanos pode demorar mais. Para cada ano de espera, você precisará percorrer 2,5 centímetros a mais. Isso não parece muito longe, mas espere um pouco e talvez você não precise embarcar em uma viagem intercontinental. Os continentes virão até você. A evaporação não é a única maneira de drenar um oceano. A costa de cada lado de um oceano pode simplesmente se fechar sobre ele. É isso que os cientistas acreditam que acontecerá com o Pacífico. Daqui a 50 milhões de anos, você não seria capaz de reconhecer o maior oceano da Terra. Especialistas fizeram uma série de simulações em computador para ver para onde as Américas do Norte e do Sul estão se dirigindo. A resposta é para o Polo Norte. É nesse ponto que elas se fundirão com a Ásia em um futuro distante. O novo supercontinente mudará completamente a forma e o tamanho do Oceano Pacífico. Os geólogos já têm um nome pronto para essa massa de terra: Amásia. A província chinesa de Yunnan tem um município situado no vale entre duas montanhas e em ambos os lados do rio Yangtze. E a cidade se estende para muito longe. É considerada a mais estreita do mundo. O condado de Yanjing é conectado por algumas pontes e tem muitos edifícios coloridos incríveis ao longo da margem do rio. Nos níveis mais altos, um pouco afastados do rio, há muitas lojas e restaurantes colados lado a lado, tradicionais e modernos. Você pode caminhar pela estrada com o rio logo abaixo e saber que está no meio da cidade. Bem, mais ou menos.
Tecnicamente, no meio dela estão as pontes. O condado tem 60 quilômetros de norte a sul e 40 quilômetros de leste a oeste, incluindo as montanhas. A população é de quase 500 mil de pessoas e o território tem mais de 2.000 quilômetros quadrados. Existem 2 rios que se dividem em 3 partes. Se você estiver em um dos lados do rio, notará o quão próximo está do outro lado da cidade. Apesar da extensão dela, não há muitas pontes ao redor. O ponto mais central está localizado ao lado do rio, a 330 metros. A maior elevação chega a 2.200 metros. Como o município é construído de forma tão singular, seu padrão climático é específico. Os verões são muito quentes, especialmente junto ao rio, e os invernos são muito úmidos. Isso tudo graças à localização geográfica. A cidade tem 30 metros na sua parte mais fina e 300 metros na parte mais larga. Para colocar isso em perspectiva, a parte mais estreita é menor que uma piscina olímpica e a mais larga equivale a cerca de 6 delas. É quase impossível de se perder na cidade, mas ainda assim há um sistema ferroviário para transportar as pessoas para fora dela e de uma ponta a outra. Ele fica um pouco acima do rio, em direção às montanhas, e passa por um pequeno túnel em uma delas. É possível apreciar algumas vistas incríveis enquanto se relaxa em um passeio suave de trem. Como o município é tão estreito e os imóveis tão limitados, a maioria dos prédios de apartamentos fica concentrada ao longo da margem do rio. Você pode literalmente mergulhar de qualquer varanda e nadar nele. Mas alguns desses pontos não são seguros para isso, porque as águas não são calmas. Os edifícios têm pilares na fundação para evitar qualquer potencial inundação, caso os níveis de água subam. O rio não flui exatamente em uma linha perfeitamente reta, mas sim em uma série de voltas e curvas irregulares. Assim, do ponto de vista aéreo, toda a cidade se assemelha a uma serpente rastejante. Dependendo de onde os edifícios estão, o primeiro andar às vezes será no quinto. Os 4 inferiores são apenas pilares que sustentam a construção. Alguns prédios são bastante altos, então há vistas incríveis deles, enquanto outros ficam mais próximos do chão. De qualquer forma, é preciso admirar a criatividade colocada na engenharia. Construir uma cidade inteira em um lugar assim não é fácil. Além de ela ser charmosa como é, o aspecto cultural é outro motivo para uma visita. Uma vez por ano acontece o Festival de Dança das Flores. Um grupo de moradores se veste com roupas tradicionais em um espaço especial onde ocorre a dança. Há também a cidade antiga de Doucha. Embora a maior parte dela tenha adotado modos de vida modernos, algumas partes ainda mantêm a antiga arquitetura tradicional. Este pequeno espetáculo encantador tem mais de 2.200 anos e foi uma importante passagem ligando a província de Yunnan e a China Central durante o século III. A entrada para a parte velha combina a arquitetura antiga com o design moderno. Ainda na entrada fica o famoso pavilhão antigo. Caminhar por lá faz o visitante se sentir como se estivesse nos tempos antigos. Todas as vias são acidentadas, mas ainda bem preservadas desde sua construção há séculos. Nas proximidades está a paisagem montanhosa com picos de calcário cobertos de flores e ervas. Dá para se perder em um labirinto natural de árvores e rochas. Esse lugar é uma fuga do Egito das grandes metrópoles, mas também não fica tão longe. A cidade tem uma história profunda e foi povoada por centenas de anos. Era famosa pelo comércio de sal, pois é estrategicamente uma das melhores rotas para caravanas e comerciantes. Mas, infelizmente, a situação econômica não é fácil para as importações hoje. Como há apenas uma estrada de acesso, os caminhões que levam mercadorias são sempre limitados. O local é muito bom para o turismo para estrangeiros e também para os próprios chineses. A cidade antiga de Lijiang é outra encantadora na mesma província de Yanjing. Foi erguida sobre uma paisagem irregular, mas adaptada a ela perfeitamente. Em tempos remotos, serviu como ponto estratégico para o comércio entre as províncias vizinhas e até mesmo conectado à Rota da Seda. Foi também um caldeirão cultural entre diferentes grupos étnicos da região por mais de 800 anos. Assim, a maioria das tradições e a arquitetura são resultado de todos esses anos de comércio, compartilhamento e mistura de diferentes culturas. É também uma boa localização que dá acesso pela serra. Os rios e nascentes descem para a cidade através de antigos canais que ainda são usados até hoje. Lijiang é dividida entre a cidade antiga de Daiyan, Baixa e Shuhi. Daiyan foi o centro comercial de Lijiang. Conta com uma arquitetura incrível que parece de filme. Muitas das construções têm telhados únicos e portões em arco, todos esculpidos com murais. Esta parte da cidade ainda mantém alguns de seus antigos marcos.
além de ainda ter preservado alguns dos utensílios do passado. Baixa fica ao norte da cidade antiga de Dayang e compreende unidades habitacionais com séculos de idade. Já o vilarejo de Churi está localizado a noroeste da cidade velha, nas montanhas cercadas por muita água. O sistema aquífero é distribuído de forma muito organizada e mantém o charme do lugar. Ali é possível encontrar uma mistura de muitas culturas e tradições coletadas ao longo dos séculos. Lijiang é a união entre as pessoas e a natureza. Elas utilizaram as montanhas, árvores, rios e arquitetura para criar uma harmonia perfeita para viver. A água vem originalmente das montanhas nevadas, flui para a cidade e abastece as fazendas. Tudo ali foi construído em torno da água, que influenciou o estilo, a paisagem, o layout urbano e tudo mais. Muitos canais estão ligados às residências e vielas para garantir que nenhuma parte dali fique seca. Yangshu é famosa por seus barcos de bambu para pesca e transporte. Ela é cercada por grandes extensões de terra e montanhas ao fundo. Nestes passeios de barco, pode-se ter uma experiência de perto da vida tradicional da aldeia e como seus habitantes pescam para o sustento. É possível até encontrar alguns animais selvagens únicos à espreita. Além do rio, que não fica muito longe, a cidade está localizada no centro da serra. O mercado está cheio de artesãos locais, exibindo suas obras para os turistas levarem para casa. Dá para encontrar passeios de bicicletas em vários lugares e deixar o clima agradável tomar conta. Moon Hill é famosa pela incrível vista panorâmica dos picos das montanhas e do resto da província. Você também pode conferir a caverna de água se tiver um gosto extra por aventura. E enquanto está ali, pode escalar, andar de caiaque e fazer trekking. Para ter uma visão ainda melhor de tudo, faça um passeio em um balão de ar quente que o levará até o topo para observar a bela paisagem. É possível visualizar a aldeia de pedra do topo de uma colina cercada por muros centenários. O local tem cerca de 1.400 anos e também é uma mistura entre as diferentes etnias, agregando riqueza à cultura. Muitos moradores mantiveram os mesmos festivais e costumes. Mesmo que o lugar tenha tradições culturais profundamente enraizadas, ele está adaptado aos modos de vida modernos. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo?
Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica.
Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Tudo começou com o Home Insurance Building, erguido em 1885 em Chicago. Apenas um prédio de 10 andares, mas foi uma revolução na época. O início da era dos arranha-céus. Com um método revolucionário de construção, o edifício tinha um esqueleto interior de aço, o que permitia que as paredes fossem mais finas e toda a estrutura mais alta do que até então. Ficou de pé até 1931, quando foi demolido para a obra do Bank of America, que existe até hoje. Naquele mesmo ano, foi concluída a obra do Empire State Building, em Nova York. Ele tem a altura de 10 Home Insurance Buildings, um em cima do outro. Esse é o progresso da engenharia que a humanidade fez em apenas 46 anos. O Empire State se tornou o maior do mundo e manteve o status por 39 anos. Agora, pouco mais de meio século depois, ele ocupa o lugar de número 53 na lista das maiores construções. A humanidade subiu muito mais alto. O maior prédio do mundo hoje é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tem 828 metros. Mais de 2 Empire State, um em cima do outro. Embora os arranha-céus tenham começado nos Estados Unidos, se tornaram tremendamente populares na Ásia. Só para colocar em perspectiva, cerca de 80% dos que existem no mundo estão nesse continente. O equivalente a cerca de 7.500 no total. O país com o maior número dessas edificações é a China, com quase 3.000. Por que gostam tanto deles por lá? Bem, a Ásia tem a maior população do mundo e sua economia está crescendo. Portanto, ir para o alto é uma solução perfeita para acomodar o maior número possível de pessoas em suas cidades. Mas perto da China também está a Índia, com quase a mesma população. Ainda assim, o país tem 10 vezes menos arranha-céus, com pouco mais de 200. A maioria localizada em Mumbai. Então por que a Índia não põe de pé tantos prédios altos se é uma ótima maneira de acomodar as pessoas? Acontece que o país regula estritamente a construção, alegando questões de saúde e segurança. Veja bem, existe uma teoria urbana bastante popular de que grandes estruturas que acomodam muitas pessoas levam a uma maior densidade populacional, mais anonimato e menor segurança no território. Então a Índia está tentando evitar isso com construções baixas. O problema é que quando uma cidade não consegue acomodar todos que querem morar nela, começa a crescer horizontalmente. Além disso, os terrenos e os apartamentos são muito caros devido à sua escassez, então pouquíssimas pessoas podem pagar. Dessa forma, o país começou a afrouxar as restrições recentemente e agora está lentamente permitindo edificações um pouco mais altas, com 34 arranha-céus sendo erguidos no momento. Sabe que outro lugar no mundo também se recusa a permitir esses gigantes? A Europa. Só Nova York tem mais deles do que todo o território europeu somado. São apenas 250 no velho continente, sendo que metade se localiza em apenas 3 cidades. O motivo para a resistência a prédios altos por lá é totalmente diferente. A história dos grandes edifícios remonta a pouco mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos do século XX.
é um país bastante jovem, e as zonas urbanas ainda estão sendo construídas do zero, com muitos terrenos disponíveis. Quando ele ainda estava se formando, muitas cidades europeias já existiam havia dezenas de séculos. Assim, não há muito mais espaço livre e ninguém tem qualquer desejo de derrubar o Coliseu e colocar algum edifício enorme e sofisticado lá. Também não havia razão prática para mudar as coisas. A força motriz dos arranha-céus asiáticos e americanos é a população crescente das zonas urbanas. Sem contar que os europeus são muito protetores do horizonte de cada local. A história chega a Bruxelas, capital da Bélgica, que ganhou até o termo bruxelização. Na década de 1960, não havia regulamentos de zoneamento e algumas edificações na cidade foram demolidas para dar lugar a outras mais contemporâneas, com o objetivo de desenvolver distritos comerciais. A construção incontrolável começou e prédios modernos foram levantados em pontos aleatórios em Bruxelas. Eles não tinham valor cultural ou histórico e não se encaixavam na arquitetura da cidade, atrapalhando a imagem dela. Muitos arquitetos e pessoas protestaram e novas leis foram introduzidas, restringindo a demolição de locais de importância histórica e controlando a expansão imobiliária. Outros países europeus aprenderam com os erros da Bélgica. A população em todo o continente ainda não gosta de estruturas modernas. Muitos locais adotaram regulamentos de zoneamento e erguer um sofisticado arranha-céu de vidro por lá não é tão fácil. Ainda assim, cidades com grandes centros financeiros como Londres, Frankfurt ou Istambul exigem espaços comerciais. Dessa maneira, algumas possuem vários gigantes em algum lugar fora dos centros históricos, formando distritos separados. Roma, a capital da Itália e uma das cidades mais antigas do mundo, rejeitou completamente os grandes edifícios, afirmando que nenhum jamais aparecerá lá. Você já notou que a maioria dos arranha-céus é feita de vidro? Acontece que a escolha não é nada aleatória e há vários motivos para privilegiar o material em sua composição. A primeira é que ele pode ser prensado em todas as formas possíveis. Assim, a obra pode não ser mais apenas uma torre vertical chata como antes, mas ter todos esses designs sofisticados que vemos em todo o mundo agora. A segunda razão é que é um material muito fino. As paredes são mais estreitas e os pisos maiores, proporcionando mais espaço interior, ao contrário dos tempos pré-Home Insurance Building. O vidro também é bastante leve e permite que a construção seja bem alta. Por ser transparente, reduz a necessidade de consumo de energia na parte interior, por isso também é muito econômico. Adicionalmente, é resistente à temperatura e, portanto, às intempéries. E, finalmente, parece elegante, chique e moderno. Dessa maneira, teoricamente, os arranha-céus maximizam o espaço urbano, acomodam mais pessoas e reduzem o consumo de energia. Na prática, tudo é um pouco menos eficiente. Há mais espaço entre eles do que entre os edifícios mais baixos, o que significa mais terreno usado do que se imagina. Além disso, cerca de 40% do espaço de cada um não é utilizado, porque é reservado para postos de elevadores e saídas de emergência. Cada andar a mais adiciona menos espaço do que o anterior. Quanto à energia, há muita necessidade de calor e frio, e não devemos esquecer do uso de elevadores. Ok, agora vamos descobrir quais são os países com o maior número de arranha-céus do mundo. Vou dar a você o top 15 em setembro de 2022. Então, o número 15 é o Panamá, com 66. Na posição de número 14 vem a Turquia, com 67. O 13º lugar vai para Singapura, com 95. Depois vem a Índia, com 112, sendo que alguns desses foram erguidos nos últimos anos, então é um grande salto que deram. Em seguida, com 122 arranha-céus, vem as Filipinas. A Tailândia abre o top 10 com 125. O Canadá supera por pouco, com 124. A 8ª colocação vai para a Indonésia, com 129 grandes edifícios. A Austrália tem 141 deles e fica com a 7ª posição. Suba de nível, agora estamos falando de 266 na Malásia. O Japão ganha por apenas 5 e abre o top 5.
O número 4 é, sem surpresa, outro país asiático, a Coreia do Sul, com 276. Os Emirados Árabes Unidos chegam ao top 3 com 314. Agora, todos nós já conhecemos os 2 países com maior número de arranha-céus se você estiver atento hoje. Sim, o segundo lugar vai para o país fundador desses gigantes, os Estados Unidos, com 859 deles. É um grande salto em relação ao terceiro, mas há um ainda maior. Com 2.976 arranha-céus, a primeira posição fica com a China. 9 países entre os 15 primeiros são asiáticos, 3 são das Américas, 1 do Oriente Médio, 1 da Europa e 1 da Austrália. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual, tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos, realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas.
Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Craton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaituthru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar há cerca de 85 milhões de anos.
Aposto que você já ouviu falar da civilização perdida de Atlântida, afundada nas águas da costa da Grécia Antiga. A história deveria ser um mito, mas será que os cientistas finalmente encontraram a cidade perdida? Não tenho certeza sobre isso, mas eles acharam um continente perdido. Espere só um minuto. Perdi as meias, as chaves e até algumas bolinhas de gude. Mas como alguém pode ser tão descuidado ao ponto de perder um continente inteiro? Teremos que perguntar ao nosso planeta sobre isso. A Terra perdeu o que foi chamado de Grande Adria entre 100 e 120 milhões de anos atrás. Então, como isso aconteceu e para onde ela foi? A única maneira de descrever o processo seria como uma cobra escorregando nas rochas ou caindo em um buraco. É mais fácil imaginar a perda de um continente quando você pensa sobre como é difícil achar uma cobra que escapou de seu olhar curioso. A maioria das serpentes não deixa rastros. Na verdade, se você não estivesse cerca de 100 milhões de anos atrás para assistir aquela cobra deslizando sob uma pedra, eu não estava lá. Seria impossível saber que isso aconteceu. Assim como os cientistas nunca teriam descoberto Adria se não fosse pela pele da cobra. Quer dizer, as montanhas. Digamos que sua cobra em fuga deslize sob uma rocha. Está na época dela trocar de pele, então a pele velha dela raspa e se amontoa bem ali, naquele pequeno espaço entre a pedra e o solo. Isso foi o que aconteceu com esse continente. Quando se separou de uma massa terrestre colossal conhecida como Gondwana, continue por aqui para saber mais sobre isso em alguns minutos. Um pedaço do tamanho da Groenlândia se dirigiu para o norte. Quando finalmente colidiu com a Europa, ele escorregou e fez com que o ponto de encontro dos dois continentes se dobrasse e amassasse. Por anos e anos, isso prosseguiu, e essas dobras continuaram crescendo. No final deixou traços muito óbvios e famosos. Você pode até ter esquiado neles durante as férias de inverno. Estou falando sobre os Apeninos e os Alpes suíços. O professor Douwe van Hinsbergen, geólogo que liderou a equipe de pesquisa responsável por essa descoberta colossal em setembro de 2019, tem sua própria analogia. Ele compara essa ação de dobra com o que acontece quando você enfia o braço em um espaço pequeno e a manga da camisa não passa. Ela se embola e essas sobras são como a cordilheira. Você pode estar se perguntando se outras cadeias de montanhas têm origens semelhantes. Sim, já tentou juntar areia com as mãos? Elas funcionam como massas de terra em movimento, e os picos de areia que você criou são uma versão em miniatura das montanhas rochosas. A pele de cobra, a manga da sua camisa, a areia. O ponto aqui é que as montanhas são deixadas para trás quando grandes pedaços de terra se chocam e escorregam entre si. Mas e o continente desaparecido? O que aconteceu com a Grande Adria? Assim como uma cobra se enterra no inverno, a Adria continuou deslizando sob a superfície. O Dr. Van Hinsbergen acha que ela provavelmente está confortável e acolhedora a cerca de 1.400 quilômetros abaixo do sul da Europa agora. Mas espere um minuto. Grande Adria ainda é um continente, mesmo estando debaixo da água ou da terra? Uma cobra ainda é uma cobra quando está no subsolo? Claro que é. Na verdade, eu conheço um continente que está quase todo submerso, mas não está perdido. Já ouviu falar em Zealândia? Também é chamado de continente da Nova Zelândia ou Tasmantes. Parece um arquipélago, que é uma cadeia de ilhas. Mas se você espiar sob a água, verá que na verdade é um pedaço contínuo de terra submersa, com os topos das montanhas se projetando sobre a superfície. Esses picos são as ilhas. Zealândia é categorizada como um microcontinente, o que levanta a questão: afinal, o que é um continente? Isso é uma questão discutível. Na verdade, nós, terráqueos, não podemos nem mesmo concordar sobre quantos continentes existem, sem contar os perdidos e os micros. Geralmente, um continente é uma enorme massa de terra. Os americanos aprenderam que existem 7 deles: África, Antártica, Ásia, Austrália, também chamada de Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul. Os alunos europeus, no entanto, combinam a Europa e a Ásia na Eurásia, de modo que aprendem apenas 6 continentes. Alguns países da América do Sul também reconhecem 6, mas mantêm a Europa e a Ásia separadas e combinam a América do Norte e a América do Sul. O que é ainda mais estranho é que todos parecem concordar que a Austrália ou Oceania é um continente enquanto a Groenlândia não, e que ela precisa se contentar com o título de a maior ilha do mundo. Pobre Groenlândia! Tudo isso tem a ver com as placas tectônicas, que ficam abaixo dos continentes. Mas é melhor deixar essa discussão para outro vídeo. Então, de onde vieram todos esses continentes?
Bem, se você já olhou para um globo ou mapa, provavelmente notou que as duas grandes massas de terra ao redor do Oceano Atlântico, América do Norte e do Sul de um lado e Europa e África do outro, parecem peças de um mesmo quebra-cabeça, que poderiam ser unidas para formar uma massa ainda mais gigantesca. Você também deve saber que há um nome para essa massa: Pangeia. Os cientistas acham que a Pangeia, um supercontinente, se é que já existiu, se separou há 175 milhões de anos. Mas não nessas duas grandes peças de quebra-cabeça que ficam à esquerda e à direita que temos hoje. Em vez disso, a divisão provavelmente ocorreu horizontalmente, deixando uma parte conectada da América do Norte, Europa e Ásia no topo, uma massa chamada Laurásia, enquanto a América do Sul permaneceu conectada com a África, Antártica e Austrália, em uma massa conhecida como Gondwana. Sim, aquele mesmo do qual Adria se libertaria mais tarde. Então, se você pegasse todas as massas de terra, continentes, microcontinentes, ilhas e arquipélagos da Terra e os esmagasse, obteria a bola de terra original conhecida como Pangeia? Não. Você não só perderia as partes dos continentes que ficam embaixo d'água, como as massas conectando os arquipélagos, mas também todas aquelas perdidas com o tempo. Sim, existem outras massas além de Adria. Os cientistas estão procurando por elas e já encontraram algumas. Um desses continentes perdidos é a elevação do Rio Grande. É um trecho de montanhas submarinas que foi apelidado de Atlântica do Brasil. A Grande Adria ficava em algum lugar entre o norte da África e o sul da Eurásia. Ei, isso fica bem próximo ao mar Mediterrâneo, e o Mediterrâneo é onde a Grécia e Atenas estão. Então, Grande Adria deve ter sido Atlântida, certo? Improvável. Os historiadores acham que Platão inventou a história da Atlântida, mas será que foi realmente assim? Você pode pensar que sim, se acreditar na história das divindades gregas, punindo a civilização por iniciar uma rixa com Atenas. Mas uma teoria mais científica sugeriria que a Atlântida foi simplesmente inundada. Ou talvez pudesse ter sido uma das ilhas raspadas e deixadas para trás quando a Grande Adria mergulhou sob a Europa. Por mais decepcionante que seja, a única coisa de que podemos ter certeza é que a Adria em si não era a Atlântida. As forças tectônicas que empurraram o continente para baixo da Europa o fizeram há mais de 100 milhões de anos. Isso foi cerca de 80 milhões de anos antes de qualquer ser humano aparecer em nosso planeta para iniciar um conflito com Atenas ou qualquer outro lugar. Se você olhar para todos os continentes do mundo como peças partidas de um quebra-cabeça que formam uma Pangeia despedaçada, pode-se dizer que o Dr. Van Hinsbergen e sua equipe passaram os últimos 10 anos tentando montar o quebra-cabeça novamente. E como qualquer quebra-cabeça, é difícil fazer isso quando você perdeu um monte de peças. Estou olhando para você, Adria, mas os cientistas têm equipamentos geológicos sofisticados que rastreiam o registro magnético deixado por minerais nas rochas. Veja, cada rocha, pedra e montanha tem uma espécie de marca da época e do lugar em que foi criada. Tudo tem a ver com os polos magnéticos da Terra. Eles mudam de vez em quando em um processo chamado reversão geomagnética. Portanto, em poucas palavras, o magnetismo específico de certos sedimentos e minerais funciona como um mapa e um calendário. E é assim que os pesquisadores sabem de onde Adria veio, para onde foi e quem ela conheceu ao longo do caminho. Ao estudar o magnetismo dessas amostras, a equipe também descobriu outro detalhe interessante. A Grande Adria não apenas deslizou na Europa, mas também estava girando no caminho para lá. Uma massa de terra rodopiante e dançante, cuja viagem despreocupada para o norte seria interrompida por um bloqueio inesperado, conhecido como Europa. E isso daria um ótimo conto de fadas para embalar o sono das crianças. A pergunta que resta é: se a Grande Adria mergulhou sob a Europa, ela poderia se levantar novamente? É possível. Os continentes continuam mudando e em movimento até hoje, mas tendem a fazer isso a um passo de caracol. Então, volte daqui a 100 milhões de anos para ver quantos continentes os alunos da segunda série estarão aprendendo no futuro. Eu não estarei aqui, mas deixo isso para outra pessoa. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir.
E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício.
Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra, muito perdida, já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o vombate e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso.